Pessoal, boa noite. Estamos aqui, eu e a Maria Luísa, da diretoria da APC, para a apresentação de mais um Debatendo com um tema super quente, né? Super quente, com um tema super relevante que é sarampo, né? Risco da disseminação após a Copa do Mundo de futebol, né? Para isso a gente vai ter duas A gente podia palestrantes. acrescentar. Oi? E férias escolares, a gente podia E acrescentar. é verdade, verdade, nossa, boa. E aí, vamos ter duas palestrantes, né? A primeira palestrante é a Ana Lúcia Fruges. Ela é médica da divisão de doenças de transmissão respiratória do CVE, responsável pela vigilância de sarampo, rubéola e síndrome de rubéola congênita no estado de São Paulo, e membro da Câmara Técnica Nacional de Sustentabilidade da Eliminação do Sarampo. Ana Lúcia, boa apresentação. Obrigada, Léo. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite aí da APC. Fiquei bastante feliz em poder falar sobre esse tema, né, que exige muito a nossa atenção nesse momento, né? O sarampo estava meio distante aqui da gente, né, há alguns anos, mas agora esses casos que apareceram aqui fazem com que a gente tenha certeza que a gente não pode baixar a guarda, né? E os profissionais de saúde que fazem o atendimento, eles têm um papel fundamental nesse contexto, né? De reconhecer rapidamente um caso, fazer a notificação, né? E impedir que os casos importados, né? Que fatalmente vão acontecer no estado, não se transforme numa transmissão sustentada, né? Então, eu espero que poder contribuir aí para o debate, para a gente poder ficar mais seguro, né, no enfrentamento dessa situação aí que a gente está vivendo. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Tá visível, pessoal? Posso Tá sim, continuar? Então, tá bom. pode. Então, vamos conversar aí sobre o risco de disseminação do sarampo pós-Copa do Mundo, a situação epidemiológica atual, a resposta da vigilância e preparação dos serviços de saúde de São Paulo. Tá? E um dos objetivos dessa minha apresentação é fazer uma atualização do cenário epidemiológico, lembrar como reconhecer precocemente os casos suspeitos, reforçar a resposta integrada que tem que ter entre o hospital e vigilância no enfrentamento, né, dessa emergência em saúde pública e evitar a transmissão nos serviços de saúde. Aqui eu trago um gráfico que ele é bem clássico da Organização Mundial da Saúde, que mostra a distribuição de casos por mês e região da Organização Mundial da Saúde desde 2021 até 2026 nos diferentes continentes, né? Então a gente vê que a partir de 2023 a gente começa a ter um aumento no número de casos em todas as regiões, principalmente na região da Europa, que é essa coluna aqui em laranja, e a partir de 2025 a gente começa a notar o azul mais claro, que é correspondente à região das Américas. Então, as Américas que estavam com uma situação, né, que parecia confortável, sem poucos casos isolados, começa a ter um aumento no número de casos a partir de 2020, 23, 24 e 25 e 26, esse número está aumentando exponencialmente. Aqui a gente tem o número de casos registrados em todo o mundo nos últimos 6 meses. Então a gente vê o mapa mundi completamente colorido aqui de azul, né, aparecendo casos em todo o mundo mesmo. E essa tabela que tem aqui à direita, de todos, mostra o ranking, né, dos países com maior número de casos. E países das Américas faziam vários, né, eu estou trabalhando nessa vigilância já faz algum tempo, e há muito tempo não se via, né, países das Américas aparecendo nesse ranking. Então, a gente tem aqui em quarto lugar o México, com mais de 12 mil casos, e a Guatemala, com mais de 6 mil casos. Aqui a gente tem a distribuição, então, né, além de ter o número de casos, é feita também um monitoramento dos genótipos que circulam do sarampo por todo o mundo, justamente por conta desse propósito de se ter a eliminação. Então, a gente tem que ter a identificação do genótipo que está circulando em cada região, e se aparecer um caso importado
um caso onde o sarampo estava controlado, o genótipo vai conseguir ajudar a saber se aquele genótipo é um genótipo endêmico que já estava lá naquela região ou é um genótipo vindo de outra parte do mundo. Lembrando que o genótipo D8 e o B3 que são esses círculos em azul e amarelo. O amarelo é o B3 e o genótipo D8 é o azul. Ele está, né, são os únicos que estão circulantes. São 24 genótipos que têm o sarampo, só 2 estão ativos aí, que é o B13 e o D8, e o genótipo que foi identificado em São Paulo é o mesmo que está predominando nas Américas, tá? Aqui, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela está divulgando semanalmente um relatório regional, né? E então a gente vê que esse relatório que foi divulgado em 16 de julho, mostra um número acumulado de casos de sarampo nas Américas de mais de 43 mil casos, né? Com 44 óbitos que aconteceram em 17 países da região, né? A gente teve um pulo no número de casos, né, da semana anterior para essa, mais de 20 mil casos foram computados agora na Guatemala, por conta de se considerar, além dos casos confirmados por laboratório, aqueles confirmados por vínculo epidemiológico e por clínica. Então, a situação está bastante crítica lá na Guatemala, né? Nos últimos 15 dias, foram mais de 1.800 casos notificados, com mais 5 óbitos nesses últimos 15 dias, em 8 países das Américas. Aqui a gente tem um ranking, né, da mesma forma que tinha lá da Organização Mundial de Saúde. Esse daqui ele está mais atualizado, é do boletim que foi divulgado relacionado a 4 de julho, né, da semana que termina em 4 de julho, a semana epidemiológica que termina em 4 de julho, e a gente vê aqui disparado, né, a Guatemala com mais de 27 mil casos, o México com 11.944 casos, Estados Unidos, Canadá, com números expressivos ainda de casos de sarampo, né? O Peru, com quase 900 casos, 859, a Bolívia com 78, e, né, chama a atenção do Peru e Bolívia por conta da vizinhança aqui o Brasil. Então, são mais de 43 mil casos confirmados de sarampo nas Américas desde o começo do ano, desde a semana 1 até a semana 26 de 2026. Então, a gente vê que o sarampo voltou a circular intensamente nas Américas, então o risco de importação para o Brasil ele é real e permanente, né? Então, o que a gente precisa pensar, o que está acontecendo, né? A gente está com a situação epidemiológica, mostra que a circulação do sarampo está ativa em diversos países, inclusive países vizinhos ao Brasil. As Américas perderam a certificação da eliminação de região livre do sarampo no começo do ano, porque o Canadá ele manteve a circulação do mesmo genótipo do sarampo por mais de um ano no país, e isso fez com que o Canadá perdesse, por consequência também a região das Américas perdesse esse título, né, de região livre do sarampo. E a gente vê que a presença de casos recentes em São Paulo mostra que a vigilância está sensível, né, mas que são casos ainda sem fonte de transmissão conhecida, que ainda estão em investigação. Então, o risco ele é real e é muito atual, né? E por que o risco ele é particularmente crítico para São Paulo, né? Porque o São Paulo tem o maior fluxo aéreo do país, tanto de entrada quanto de saída, com conexões diretas com a América do Norte, com a Europa. A densidade urbana ela é muito grande, e isso potencialmente faz com que tenha uma dispersão explosiva, né, na região metropolitana de São Paulo. A gente tem mobilidade de população e eventos de massa acontecendo, né, semanalmente. Então, a gente destaca aqui o retorno dos viajantes da Copa do Mundo, o fluxo contínuo de imigrantes de países com surtos. A gente tem temporadas de cruzeiro que começaram a acontecer aqui também no estado, e a gente sabe que as nossas coberturas vacinais estão sendo recuperadas, mas ainda a gente tem locais, né, em que a cobertura não atinge
a meta de 95%, né, tanto para a primeira como para a segunda dose, que é a meta de que é essa cobertura que faz com que a gente tenha, com que a gente saiba que a população está protegida mesmo. E a gente sabe também que existem adolescentes e adultos que não têm os esquemas completos de vacinação por conta, né, do histórico aqui dos calendários de vacinação. Então, e ainda a gente tem, né, nós estamos aprendendo a lidar também com esse fenômeno, que é um fenômeno mundial, que é de hesitação vacinal, né? Então, a gente tem também essa condição para a gente também conseguir, para a gente mostrando que a gente tem essa suscetibilidade imunológica, né? Então, o risco de importação, ele está presente e é muito importante que a vigilância esteja fortalecida, né? E também a gente tem muitos profissionais de saúde que não tiveram contato com sarampo e o reconhecimento clínico pode ser postergado, e isso acaba levando a um retardo, né? Uma notificação tardia e também fazendo com que as medidas de controle não sejam oportunas, né? O sarampo tem pródromos inespecíficos, depois vai haver uma fala, né, sobre o quadro clínico, isso está aqui só para a gente lembrar, né, que para reconhecer a definição de caso, leva em conta o que? A presença de exantema maculopapular, acompanhado de febre, tosse, coriza, tosse, eucoriza e ou conjuntivite. Tá? Então, o sarampo, sendo uma doença viral, a gente, né, que é caracterizado pelo exantema, toda vez que aparece um caso suspeito, é muito importante a gente ter essa linha do tempo, né, do sarampo, a partir da data do início do exantema. É a partir dele que a gente vai fazer todas as nossas avaliações, né, saber qual é o período de transmissibilidade, 6 dias antes, 4 dias após o aparecimento do exantema, o período de possível exposição ao caso, que é o período a fonte de infecção, que é o período de incubação, e a partir do 4º dia do exantema, da transmissibilidade, a gente tem também o período em que a gente pode esperar o aparecimento de casos secundários, né? Então, a gente leva em conta aqui que antes do aparecimento do exantema, o sarampo pode estar sendo transmitido, né? Então, o reconhecimento precoce, a comunicação rápida são fundamentais para se evitar a transmissão. Então, o sarampo é uma doença de notificação compulsória, né? Como se está se falando em eliminação, essa notificação tem que ser em 24 horas para todos os níveis da vigilância, né? Então, para a Secretaria Municipal de Saúde, para a Secretaria Estadual e para o Ministério da Saúde, do mesmo jeito que a rubéola e a síndrome da rubéola congênita, também doenças eliminadas, né? Existe uma definição de caso suspeito de sarampo atualizada, né, que foi feita, que aparece aqui nessa nota técnica conjunta 344 do ano passado, né, que além da definição de caso clássica de febre, exantema maculopapular morbilliforme, céfalo-caudal, com tosse ou coriza ou conjuntivite, independente da idade da vacinação, também leva em consideração aquelas pessoas que apresentem febre e exantema, mas que com histórico de viagem, com contato com viajante nos últimos 30 dias, ou aquelas pessoas, né, aqueles suspeitos que têm febre e exantema maculopapular com sorologia IgM reagente em laboratórios. Tá? Então, o caso suspeito, frente a um caso suspeito, requer que a gente tenha agilidade, né, e que tenha uma resposta integrada da assistência, da vigilância, do laboratório e da imunização. Assistência, né, tem a responsabilidade de suspeitar e notificar imediatamente 24 horas, a vigilância epidemiológica municipal investigar, fazer a vacinação de bloqueio, fazer a buscativa de casos secundários ou da própria fonte, o laboratório divulgar o diagnóstico oportuno e a imunização fazer o bloqueio vacinal, né? E a gente está preocupado porque o sarampo é altamente transmissível, né? Então, também isso aqui é clássico, R0 do sarampo, um caso
de sarampo dentro numa população suscetível, uma população não vacinada, vai ser capaz de produzir de 12 a 18 outros casos, né? 90% dos contatos domiciliares suscetíveis vão desenvolver a doença. E a transmissão é de pessoa a pessoa, pelas gotículas e aerossóis que a pessoa doente elimina na hora que ela fala, que ela tosse, que ela respira, e por conta dessas partículas virais, né, dispersas em aerosol, em lugares, em ambientes fechados, o vírus é capaz de persistir ativo por mais de 2 horas, por cerca de 2 horas em ambientes fechados, né? Então, isso daí leva para a gente pensar, né, que o serviço de saúde ele pode interromper ou amplificar a transmissão do sarampo, né? A chegada de um paciente com febre exantema sem máscara, né, na entrada, passando por vários ambientes aqui, né, da recepção, na sala de espera, sem as devidas, os devidos cuidados, vai fazer com que todos esses ambientes sejam contaminados, né? As pessoas expostas nesses ambientes vão estar, se elas forem suscetíveis, elas vão adoecer e a gente vai ter uma transmissão nosocomial, né? E pode infectar tanto os pacientes, e dentro desse núcleo aí pode ter pacientes que crianças menores de 6 meses, gestantes, imunossuprimidos, que não têm indicação de receber a vacina, que é uma vacina de vírus vivo atenuado, né? E infectar também profissionais, né, trabalhadores da saúde. E de outro modo, né, se for feito um fluxo adequado, né, desde a entrada do paciente com febre exantema, né, sendo ele rapidamente oferecido uma máscara cirúrgica, orientando as ações de higiene, né, levando o paciente a ser avaliado no local adequado, ventilado, com precaução, tanto a equipe quanto todos os pacientes, e aí você vai conseguir controlar essa transmissão, né? Então, o risco para a transmissão, os erros mais frequentes são esperar o resultado frente a um caso suspeito, achar que o paciente vacinado não vai ter sarampo, né? A gente sabe que existem as falhas primárias e secundárias de vacinação, então pode ter sarampo, de sarampo em adultos com exantema, não isolar imediatamente o paciente e não coletar o PCR, né? Que nesse momento em que a gente tem poucos casos, é importante a gente identificar o genótipo, a gente saber qual o genótipo para saber de onde está vindo esse vírus, né? Então, logo que o paciente chega, é suspeito, ele deve receber uma máscara, ele deve ser com coleta da amostra, avisar a vigilância e investigar os contatos, né? A investigação epidemiológica, ela segue um fluxo, né? O caso, isso está descrito aqui no Guia de Vigilância em Saúde, também naquela nota técnica 344 de atualização. Então, um caso suspeito deve ser notificado à Secretaria Municipal de Saúde até 24 horas, deve ser investigado até 48 horas, deve ser coletada a amostra de sangue para sorologia e material para identificação viral no primeiro contato com o paciente e deve ser implementada a vacinação de bloqueio dos contatos suscetíveis em até 72 horas. Então, a notificação é feita na ficha de notificação do sistema de notificação de eventos nacionais, né, de doença de notificação compulsória nacional, que é o SINAM, e lembrando que o sarampo e a rubéola, eles têm vigilância integrada, então é utilizada a mesma ficha de investigação e é anotado ali qual é a suspeita mais forte no primeiro campo ali, e ela deve ser preenchida com todas as variáveis, porque elas vão ser muito importantes para a gente monitorar o caso e acompanhar a evolução da situação epidemiológica, né? O diagnóstico, então, a gente sabe que são várias outras doenças que seguem com exantema e febre, né? Desde as doenças
da infância, aquelas clássicas, né, parvovírus, herpes 6, e quanto às arboviroses. Então, é muito importante, nesse momento que a gente fala em eliminação, a gente fazer o diagnóstico laboratorial. Todos os casos, né, têm que ser classificados, encerrados a partir do diagnóstico laboratorial. O que a gente deve coletar? Então, deve coletar sangue para fazer a sorologia, né, e o RT-PCR coletar a suave de nasofaringe e urina. Então, existe um tempo oportuno, né, de coleta, né? Até 30 dias, a gente diz que a coleta de sorologia é oportuna. O RT-PCR é idealmente coletado até o 7º dia do exantema, mas em alguns momentos ele pode ser coletado o suave até o 14º dia e a urina até o 10º dia. E quando coletar? Sempre coletar no primeiro contato com o paciente de todos os casos suspeitos. E para onde enviar? Então, a gente está falando de um compromisso que o país tem. Então, existe, né, os laboratórios de referência para o sarampo, que tem uma metodologia padronizada, que pode ser comparada com outros países das Américas. Então, a gente tem para o laboratório de referência do Estado, é o Instituto Adolfo Lutz, né, que o pessoal já deve conhecer, deve ser cadastrada essa amostra no sistema de informação do laboratório, e uma vez que tenha chegado, né, as amostras do Adolfo Lutz, a liberação dos resultados é feita em até 5 dias úteis, né? Então, a vigilância sempre vai acompanhando diariamente os resultados, né, das amostras coletadas para ver se vai ter alguma definição de ações diferentes do que já foram feitas, né, que já foram feitas. E em algumas situações é necessário uma segunda amostra, né, quando tem um resultado que não dá para a gente encerrar o caso por alguma incongruência, ou que veio um resultado para a gente conseguir confirmar ou descartar o caso com maior segurança, deve ser coletado uma segunda amostra de sorologia 15 a 25 dias após a primeira, tá? Então, de novo aqui, a nossa linha do tempo, né, com resposta integrada da vigilância do laboratório, e agora a imunização. Deve ser feita a vacinação de bloqueio seletivo em todos os expostos no período de transmissibilidade. Então, 6 dias antes e 4 dias depois. Então, é por onde o paciente circulou nesse período, né? Então, contatos domiciliares, no serviço de saúde, na escola, na creche, no trabalho, no transporte, né? Deve ser identificado e feito o monitoramento dos contatos, tem uma ferramenta que o Ministério disponibilizou, que é o Godata, para fazer isso, e é feita também a BAE, a BAC e a BAL, que são a busca ativa de casos institucionais, a busca ativa institucional, busca ativa comunitária, a busca ativa laboratorial, para você procurar por possíveis casos que não tenham passado pela vigilância passiva, não tenham sido captados pela vigilância, né? E essas buscas ativas, elas também ajudam na identificação da possível fonte de infecção e de casos secundários ou casos adicionais, tá? Sempre o marcador, né, dessas atividades é a data do exantema, e existe uma calculadora bastante interessante aqui da linha do tempo do sarampo na página do Ministério da Saúde, tá? E a prevenção, a melhor prevenção para o sarampo e para a rubéola é a vacinação. Então, na vacinação de rotina, o calendário fala, né, que pessoas de 12 meses a 29 anos têm que ter 2 doses de tríplice viral, e de 30 a 59 anos, pelo menos uma dose, e os trabalhadores de saúde devem ter 2 doses, né, depois de 1 ano de idade, independente da idade, né? Quando você tem um caso suspeito ou confirmado de sarampo, o objetivo que você tem é de interromper a transmissão e prevenir casos secundários, né? Então, até 72 horas a gente chama de bloqueio vacinal, que é a vacinação que a gente já comentou ali, de todos os suscetíveis, é uma vacinação seletiva de todos os suscetíveis que foram expostos ao caso no período de transmissibilidade.
Depois de 72 horas, o ideal é se fazer até 72 horas. Depois de 72 horas, a gente muda um pouco o nome, a intensificação vacinal, mas também é a busca ativa dos não vacinados e para ser atualizada a situação vacinal e ele está protegido aquela pessoa exposta. E essas ações de vacinação, elas vão se expandindo de acordo com, com a classificação final do caso, né? Então, a vizinhança do caso confirmado é feita a varredura vacinal casa a casa, o bairro e áreas de maior risco também são vacinadas, e pode se estender isso aos municípios vizinhos de acordo com a situação epidemiológica, tá? Esse também, aqui é uma, uma arte aqui que o Ministério da Saúde propõe, né, que ele põe as ações de vigilância, as ações de imunização que devem ser feitas, né, e aí vai se expandindo essas ações pela região, de acordo com a evolução do caso, tá? Então, a presença de um caso suspeito de sarampo requer uma resposta rápida para o quê? Para a gente mitigar o risco de disseminação do vírus. Então, uma ação rápida, integrada, organizada, coordenada, porque cada minuto conta, né? Cada hora é importante. Senão a gente vai ficar correndo atrás do sarampo, né? Então a gente tenta chegar junto. A investigação de campo dos casos, bloqueio oportuno, intensificação da vacinação da comunidade, a mobilidade dos casos, então por onde ele andou, ser vacinado as pessoas expostas, rastreio dos contatos por 30 dias e documentação das buscas ativas, né? Então, amanhã, né, ou hoje, pode chegar um paciente com sarampo serviço, e quando isso acontecer, é importante que a equipe saiba, né, que reconhecer, suspeitar, isolar, notificar, coletar e bloquear. Aqui eu trago o cenário epidemiológico do sarampo no Brasil, né? Então, são 14 em 2026. Foram 815 casos suspeitos, 700 descartados, 112 ainda estão em investigação e a gente tem, nesse momento, 14 casos confirmados no Brasil. Então, na tabela, a gente tem aqui um mapa, né? Os casos aconteceram em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, a gente tem em São Paulo um primeiro caso que aconteceu lá em fevereiro, que foi uma criança de 6 meses, depois eu vou comentar um pouco mais, identificado o genótipo D8. Esse caso, esse surto está encerrado, né? Foram feitas todas as medidas, tanto de vigilância quanto de vacinação, e não houve a identificação de estabelecimento de cadeia de transmissão. Não houve casos secundários, esse surto foi encerrado. No Rio de Janeiro tem um caso também em março, e esse caso foi essa criança, o primeiro caso dessa criança foi um caso importado, é uma criança que tinha um histórico de deslocamento para a Bolívia. No Rio de Janeiro é uma menina de 22 anos que trabalhava no setor de turismo, né, num hotel, ela não era vacinada, e acabou sendo identificado o genótipo D8, também esse surto foi encerrado, sem casos secundários, e tivemos também em março, no final de março, em São Paulo, um homem de 42 anos, procedente da Guatemala, que também acabou evoluindo com a doença aqui em São Paulo, e foram feitas todas as ações, ele já voltou para a Guatemala, logo depois que foi liberado, né? Esse surto também está encerrado, sem casos secundários. E a gente tem agora, né, começo de junho e julho, 9 casos que foram confirmados em São Paulo, no município de São Paulo, e 2 casos em São Bernardo do Campo. Essas duas últimas linhas aqui dessa tabela, né, mostram que o surto está ativo ainda, né? A gente tem que esperar fazer toda a investigação, acompanhar, né, o aparecimento de novos casos, e para depois a gente, depois que parar o aparecimento de novos casos por mais de 12 semanas após o último caso confirmado, esse surto vai ser declarado encerrado. Tá? Aqui eu trago, né, o que aconteceu, né, a jornada de eliminação do sarampo no estado de sarampo, né? Então,
Foi lá na década de 90 que se começou um plano nacional de controle e eliminação do sarampo. No estado de São Paulo, o último, a gente conseguiu interromper a circulação endêmica do sarampo no ano de 2000, né? Ficamos com cerca de 50 casos, 52 casos entre 2000 e 2018, casos que foram casos isolados, né, com surto, ou então surtos limitados, né, todos importados ou relacionados à importação. E as medidas de vacinação e de cobertura, né, de avaliação da cobertura vacinal foram feitas nesse período, né, assim como o fortalecimento da vigilância. E o país e o estado de São Paulo receberam, né, a certificação de eliminação da circulação do vírus da rubéola congênita, da síndrome da rubéola congênita em 2015, e depois do sarampo em 2016. Mas em 2018, né, houve a introdução do vírus do sarampo no Brasil, né, principalmente nos estados do norte do país, né, tivemos alguns casos importados do norte e também de outras regiões do mundo em 2018, e depois em 2019 a gente realmente teve, né, uma circulação sustentada do vírus do sarampo no estado de São Paulo, foi no Brasil todo, né, foram mais de 20 mil casos de sarampo no Brasil, sendo que mais de 80% deles aconteceram aqui no estado de São Paulo. Foram 18.063 casos, com 18 óbitos, e foi identificado o genótipo D8, com uma linhagem diferente dessa linhagem que está acontecendo agora no Brasil e também na região das Américas. Com a pandemia em 2020, a gente tem o início do ano ainda com casos acontecendo, mas a partir de março de 2020, todas as ações, né, de contenção e de prevenção da pandemia ajudaram, né, com que se também tivesse uma desaceleração dessa epidemia de sarampo iniciada aqui no estado em 2018, e a gente começou, né, acabou o ano com 879 casos e um óbito. Em 2021, né, isso continuou, né, com poucos casos, 8 casos, e em 2022 foi o último caso endêmico do sarampo no estado de São Paulo, né, o total do ano foram 8 casos. Em 2023 não tivemos nenhum caso confirmado, em 2024 o Brasil recebeu, né, depois de todas as ações feitas para conseguir interromper a circulação do vírus endêmico, o Brasil recebeu a recertificação da eliminação do vírus do sarampo, mas o risco continuou, né? Em 2024, a gente recebendo a recertificação, foram 2 casos importados identificados no estado de São Paulo. Em 2025, também 2 casos importados também em 2025, e em 2026, até maio, né, a gente teve 2 casos importados. Então, mostrando assim que a vigilância, né, está sensível para identificar esses casos e continuar, né, mantendo, né, todos os esforços para não deixar a circulação e estabelecer cadeias de transmissão, né? Foi o nosso grande desafio manter a eliminação durante todos esses anos, né? Aqui eu trago a série histórica aqui de casos de sarampo, casos suspeitos de sarampo por semana epidemiológica de notificação e sua classificação final no estado de São Paulo em 2026, né? A gente tem, então, 13 casos confirmados, que são esses aqui, essas colunas em vermelho, são 350 casos descartados, que são as colunas em verde, e em investigação a gente tem ainda 156 casos. A gente vê aqui, então, os 2 casos isolados, né, no começo do ano, são aqueles casos importados, e agora esse aglomerado aqui de casos nessas últimas semanas, né, que levou também a um aumento da sensibilidade da vigilância e um aumento importante aí no número de notificações de suspeita, tá? Estamos aqui só detalhando um pouco mais esses 2 casos do início do ano. Uma criança de 6 meses, que teve em fevereiro o exantema, não era vacinada por conta da idade, o genótipo identificado foi o D8, e ela tinha um histórico de ter se deslocado para a Bolívia no final do ano e no começo aqui de 2026, e foi lá que ela se infectou e acabou vindo
para São Paulo e tendo, a doença no município de São Paulo. E o segundo caso é esse brasileiro, um caso importado também, um brasileiro de 42 anos, que esse sim era vacinado lá na década do início de 90, né? Procedente, agora ele reside e veio da Guatemala em férias e também para tratar assuntos familiares e acabou vindo, evoluindo com a doença aqui em São Paulo, né? Foi feito o monitoramento até junho, né, de todos os contatos desses casos e não houve cadeia de transmissão estabelecida, não tivemos casos secundários. E aqui eu trago o mês de junho, né, de 1º de junho a 22 de julho, os casos confirmados por data de exantema aqui no estado, né? Então, os casos aconteceram, né, 3 casos aconteceram aqui no início do mês, depois de mais ou menos uns 10 dias apareceram 2 outros casos, e agora mais esses 7 outros casos aqui aparecendo, né? Então, são 11 casos relacionados a esse período aqui do ano, tá? Aqui é o perfil epidemiológico desses casos confirmados, né, de 1º de junho a 22 de julho, né? A maior parte deles era do sexo feminino, a faixa etária com maior número de casos foi das crianças menores de 2 anos, né, principalmente menor de 1 ano de idade, foram 4 casos, mas tivemos casos também em adulto jovem, em adultos. A situação vacinal, a maioria não era vacinado ou não tinha documentação relacionada à vacina. Os casos vacinados tinham, a maioria deles, somente uma dose. Município de residência, 9 casos aconteceram em São Paulo, no município de São Paulo, e 2 em São Bernardo do Campo. 5 casos foram internados. A sorologia reagente para sarampo e IgM aconteceu, na maioria dos casos, também 9, e todos eles têm o genótipo D8 identificado, tá? Então, assim, a mensagem que eu deixo é que o sarampo é altamente transmissível, mas a disseminação pode ser interrompida, né, com as ações rápidas, né, de vacinação. Cada profissional de saúde tem um papel decisivo, né, que é suspeitar, isolar, notificar, coletar e vacinar oportunamente. O sarampo não espera pelo resultado do laboratório e a resposta começa quando o profissional suspeita, né? Na página do CVE, a gente tem sempre notas informativas, né, contando sobre os casos, descrevendo os casos que aparecem. A gente faz alertas também, de acordo com a situação epidemiológica do mundo ou do Brasil, né, e também está disponível lá os dados epidemiológicos, tanto do sarampo, da rubéola, da síndrome da rubéola congênita, e a gente sempre faz também uma atualização da situação no mundo e aqui na região das Américas, no nosso boletim epidemiológico. Temos também o infográfico. Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês, e obrigada, estou disponível para perguntas. Obrigada, doutora Ana, pela apresentação. Gostaria de pedir que o pessoal colocasse as dúvidas e as perguntas no chat, que ao final do debatendo a gente começa a discutir aqui a questão das dúvidas. Queria chamar agora a doutora Juliana, né, para fazer a apresentação dela. A doutora Juliana é infectologista, é mestre em infecções em pacientes oncológicos pelo AC Camargo Cancer Center, é médica do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Instituto da Criança, do HC, da Faculdade de Medicina da USP, e infectologista do Corpo Clínico dos Hospitais Sírio-Libanês, Albert Einstein e Vila Nova Star. Juliana, obrigada pela presença. A Juliana vai falar de diagnóstico e de medidas de prevenção. Boa noite, pessoal. Boa noite, Malu, Léo, doutora Ana. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Eu adoro os debatendo da PSI, então fiquei muito feliz quando vocês me chamaram. Eu vou compartilhar minha tela e aí vocês me digam se vocês estão vendo o meu slide. Espera aí. Coloquei aqui na apresentação. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Então tá bom. Vocês estão vendo o meu mouse também, gente? A setinha? Sim.
Tá bom, perfeito. Então vamos lá. Então vou falar um pouquinho, vou contextualizar rapidamente o assunto e falar sobre então as ferramentas diagnósticas e as medidas de prevenção de surto, principalmente focando no ambiente hospitalar, porque a doutora Ana já comentou muito bem o que é feito na comunidade, que cá para nós é um desafio, né? Então, o sarampo, como nós já sabemos, é um vírus com alta taxa de infectividade, então um R0 que vai até 18, um período de incubação que do contato até o desenvolvimento dos sintomas, então, ele varia de 7 a 21 dias. Em pacientes que recebem a imunoglobulina, esse período de incubação pode se estender um pouquinho, indo até 28 dias. E o mais importante e desafiador da doença é que, além de altamente transmissível, essa transmissão começa, então, antes do surgimento dos sintomas e da suspeição clínica. Então, a gente já transmite o sarampo 6 dias antes e transmite durante, né, até 4 dias após o início do exantema. Além disso, outro desafio da doença é que o quadro clínico inicial, os pródromos, eles são comuns a outras doenças respiratórias virais. Então, febre, tosse, coriza, conjuntivite, o exantema maculopapular clássico, ele surge ali, ou as manchas de Koplik, que elas surgem ali ao redor do 3º, 4º dia de doença. Então, esse paciente inicialmente pode passar como uma síndrome gripal outra e a gente às vezes acaba perdendo a oportunidade do diagnóstico. Falando um pouco do diagnóstico em si, nós temos, vale a pena a gente lembrar justamente essa evolução temporal da doença. Então, a gente tem aqui como marco 0 o início do exantema, então sempre o nosso D0 vai ser o início do exantema, e vocês podem ver que aqui, mesmo antes desse exantema surgir, a gente já tem vírus detectável na nasofaringe, já temos viremia presente, as coletas e pesquisas, né, moleculares nesses pacientes são altamente sensíveis, altamente específicas, então é uma ferramenta diagnóstica importantíssima. E a sorologia, ela começa a positivar, então, a partir ali da primeira semana de diagnóstico, que a gente tem o início da detecção ali do IgM, o melhor período, então, para a gente coletar nessa fase aí dos primeiros 30 dias de doença, contando sempre, então, lembrando do início do exantema, mas se essa coleta é feita muito precocemente, então nos primeiros 5 dias de quadro clínico, de exantema principalmente, a gente pode ter um falso negativo que chega a ser ali em até 25% dos casos. O IgG, ele começa a subir também ainda na primeira, segunda semana, mas tem o seu pico na segunda, terceira, até 4 semanas ali de evolução. Então, lembrando, o nosso tempo oportuno para coleta é do 1º ao 30 dias após o início do exantema, mas o fundamental na primeira suspeita, no primeiro contato com o meu paciente, mesmo que seja um contato muito precoce, que seja no 1º, 2º dia de exantema, eu já devo coletar a primeira amostra diagnóstica, e aí, a partir desse resultado, a gente vai definir os próximos passos. Eu vou falar um pouquinho disso mais à frente, mas na maioria das vezes a gente precisa de uma segunda amostra a ser coletada ali 15 a 25 dias após a primeira. A sorologia é feita, então, por ELISA, né? O sangue é venoso, o material a gente coleta 5 a 10 ml. Em crianças muito pequenas pode ser coletado apenas 3 ml de sangue para não espoliar muito, né, o sangue da criança. É importante a gente ter nos nossos serviços o fluxo correto para transporte, armazenamento e execução, então, desse material. E uma coisa que é fundamental, como a doutora Ana já comentou, a gente tem que a gente envie essas amostras, principalmente, né, se IgM reagente ou indeterminado, para os nossos laboratórios de referência, ainda que eu esteja num serviço privado. Então, é importante que nessa investigação inicial, se o seu laboratório ele tem recursos para fazer o diagnóstico em si, você dá andamento, talvez você tenha
um acesso mais rápido ao resultado no seu serviço, mas é fundamental que as amostras sejam enviadas, então, para os laboratórios de referência, para que elas sejam retestadas e confirmadas. Outra coisa importante é a gente lembrar que nessa fase de surto, né, de campanha de intensificação vacinal, a gente tem que interpretar com cautela quando a gente vê um IgM ou IgG positivo para aqueles pacientes que tomaram a vacina contendo o componente do sarampo, principalmente nas últimas 8 semanas. Agora, falando um pouquinho da detecção viral, então, que é feito por meio do RT-PCR, eles podem ser realizados em diversos tipos de amostra, então, sangue, secreção de naso e orofaringe, urina, líquor, pós-mortem, a gente pode fazer em tecidos, mas o recomendado pelo protocolo de coleta, né, do Ministério da Saúde, do CVE, é que sejam obrigatoriamente enviados secreções de naso e orofaringe e urina. É importante, mais uma vez, a gente ter o fluxo muito bem estabelecido do envio desse material para o laboratório de referência, porque essa amostra ela precisa chegar em até 6 horas para ser processada. E o objetivo é que a gente tenha, então, além da confirmação diagnóstica, com a detecção viral, a gente é capaz de avaliar qual é o genótipo viral que está circulando, conseguimos diferenciar os casos autóctones dos casos importados, e nos casos da vacina, que eu comentei anteriormente, em que o IgG ou o IgM eventualmente podem vir positivos, a gente consegue diferenciar o quadro clínico do vírus selvagem do vírus vacinal. Então, o swab de naso e orofaríngeo e urinas, eles devem ser coletados preferencialmente dentro dos primeiros 7 dias após o início do exantema, mas os swabs, então, respiratórios, eles podem ser coletados até o 14º dia e de urina até o 10º dia. Só um detalhe interessante e importante de lembrar é que os swabs, a recomendação é que sejam 3 swabs diferentes, então narina direita, narina esquerda e naso ou orofaríngeo. Você pode colocar todos os 3 no mesmo tubo, fazer um mesmo cadastro no GAL e acondicioná-lo e transportá-lo, então, em tempo hábil, ou caixa térmica ou isopor com gelo reciclável. A urina, 15 a 100 ml num frasco de urina estéril são suficientes, preferencialmente a primeira urina da manhã, mas é possível coletar o jato médio e o transporte deve ser realizado da mesma forma. Um detalhe importante aqui de alinhar com os nossos serviços, né, e os laboratórios de destino, é justamente essa dinâmica. Então, por exemplo, os laboratórios de referência, na maioria das vezes, só recebem as amostras em dias úteis, horário comercial. Então, é importante que você garanta que a sua amostra seja colhida e transportada dentro dessas 6 horas e nos dias que esses laboratórios estejam recebendo as amostras. Em termos do algoritmo de coleta e de investigação laboratorial, nós temos 2 cenários em que a gente pode se deparar, né? O primeiro é o nosso cenário de hoje, que é o cenário em que a gente não tem um surto estabelecido ainda, uma transmissão sustentada numa determinada comunidade. Então, nessa situação, todos os casos suspeitos de sarampo devem ser submetidos naquele primeiro encontro à coleta de sangue e, preferencialmente, se você tiver condições para esse transporte, uma coleta, então, da análise molecular, secreção naso e orofaríngea e amostra de urina. Nesse momento, a gente vai olhar para os nossos resultados. Se essa coleta foi muito precoce, então antes do 5º dia do início do exantema, eu tenho que pensar sim que, vindo um resultado negativo, eu posso estar diante de um falso negativo. Então, nesse caso, é fundamental a gente programar que esse paciente colete, então, uma segunda amostra de 15 a 25 dias após a primeira coleta para a gente avaliar a viragem sorológica. Se por um acaso eu coletei, então, a partir do 5º dia do início do exantema, eu vou olhar um pouco para o meu resultado desse IgM. Então, um IgM reagente ou inconclusivo,
nesse cenário, ainda assim, pede uma segunda coleta para que a gente veja a viragem sorológica e, obrigatoriamente, como eu disse, os laboratórios de referência eles precisam ser notificados desses resultados e o material enviado para esses locais para que a gente tenha a retestagem, a confirmação e, preferencialmente, também que sejam coletados e enviados concomitantemente as análises para detecção viral. Nesse cenário, se o IgM é não reagente, o que a gente tem que avaliar é revisitar, na verdade, o meu cenário clínico, epidemiológico, abrir o leque para os diagnósticos diferenciais para avaliar se ainda assim vale a pena ou não coletar essa segunda amostra, caso a suspeita persista. Então, mais uma vez, lembrando, mesmo que o seu laboratório faça o diagnóstico, que você tenha essa independência, nós precisamos enviar os exames, né, para os laboratórios de referência para confirmação, o reteste, né, das sorologias e a detecção viral com sequenciamento. Quando a gente está diante de um cenário já com surto estabelecido, o número de casos se torna tão grande, a probabilidade que a gente tenha um sarampo de fato verdadeiramente positivo nas sorologias, por exemplo, ele é tão maior que a gente que o nosso algoritmo muda um pouquinho, visando a custo-efetividade das estratégias. Então, a gente mantém essa coleta inicial, então, das sorologias, normalmente. Então, tive uma suspeita de sarampo, eu coleto a primeira sorologia. Se a minha sorologia inicial foi precoce, é importante a gente fazer a recoleta. Se eu coletei a partir do 5º dia do início do exantema, eu vou olhar, então, para esse meu resultado do IgM. Nesse caso, no cenário em que a gente já sabe que existe a circulação do vírus, o IgM reagente, ele confirma o meu diagnóstico, é menos provável que eu tenha um falso positivo de um IgM num cenário em que a gente tem a circulação do vírus. O IgM inconclusivo, ele ainda assim pede uma segunda amostra para avaliar a viragem sorológica, e o IgM não reagente aqui também me chama a atenção, porque é nesse momento que vale a pena a gente rever, né, e revisitar meu quadro clínico, minhas hipóteses diagnósticas para avaliar se eu preciso de uma segunda amostra, então, para investigar se a minha suspeita persistir, ou se não, se eu vou pensar em outros diagnósticos diferenciais. Isso é em relação ao fluxo de investigação com sorologia. Quando a gente fala da biologia molecular, para a gente avaliar todos os casos que a gente já sabe que estão acontecendo e a gente já conhece um pouco melhor o genótipo do vírus, né, que está circulando, em cenários de surto, então, e circulação sustentada do vírus, a gente vai selecionar melhor quem são os pacientes que precisam de uma biologia molecular. Então, a gente, no início do surto, se coleta, então, para todo mundo. Durante o surto, a gente faz essa análise selecionada e depois que o surto acaba, a gente volta a coletar futuramente para a gente ver se a gente vai estar diante de um novo surto. Então, nesse outro cenário, para quem a gente faz essa coleta e para quem a gente investiga, então, com a biologia molecular? Os primeiros 10 casos, então, daquela transmissão do surto. Quando a gente identifica uma nova cadeia ou um novo município de transmissão, se o paciente, a minha suspeita clínica, né, de sarampo, tem histórico de vacinação recente, porque aqui é importante eu diferenciar o vírus vacinal do vírus selvagem. Como eu disse, após o fim, né, se a gente tem 90 dias sem novos casos e de repente eu tenho uma nova suspeita, é importante a gente recoletar também para ver se houve a reintrodução do vírus. Casos graves, ou seja, óbito, né? Para a gente ver se foi algum genótipo diferente, alguma mutação, alguma coisa diferente. Pacientes que têm um histórico de viagem ou contato com quem viajou recente, né? Nos últimos 30 dias, para a gente ver se houve a introdução de outro genótipo na circulação daquele local. Pacientes que têm positividade de outros diagnósticos diferenciais concomitantemente e outras situações especiais que aí seriam definidas pela vigilância epidemiológica momento a momento. E aí, lembrando que a gente também precisa mandar para os laboratórios de referência, né, para poder fazer essa confirmação e essa análise molecular.
Falando agora um pouquinho das medidas de prevenção, olhando agora para o cenário do ambiente hospitalar, a prevenção do surto, a gente tem que focar em duas coisas principais. A primeira, identificar e isolar o caso suspeito precocemente. Então, a gente faz isso através do rastreio de sintomáticos em todas as nossas portas de entrada e, uma vez presentes, eu tenho que ter efetividade, tenho que ser ágil no isolamento e manejo, né, desse paciente de uma forma segura. E a outra maneira é a busca ativa de contactantes. Então, a gente tem que lembrar que não são só os contactantes da comunidade que a gente tem que investigar, né? Isso geralmente a gente vê, contactantes domiciliares, avisa a escola, ou a creche, o trabalho, mas o que a gente tem que ver como controlador de infecção é se aquele paciente esteve numa sala de espera com outros pacientes e acompanhantes, se ele dividiu uma enfermaria ou um ambulatório de quimioterapia, por exemplo, né, um hospital dia com outros pacientes. Então, a gente tem que mapear todos esses casos e se algum profissional de saúde suscetível se expôs, e aí, justamente isso, mapeei todos os contactantes, eu tenho que ver quais deles são suscetíveis. Então, a gente considera suscetível quem não tem histórico de vacinação para sarampo ou não teve sarampo no passado, ou, independente do histórico de vacinação ou exposição ao vírus, quem tem alguma imunossupressão grave. Então, vou começar dizendo, então, o que fazer nas portas, né? Então, na triagem e logo na admissão do paciente. A primeira coisa que a gente tem que fazer para prevenir o sarampo dentro da nossa instituição é informar sobre a doença. A doutora Ana comentou isso muito bem, e eu acho que quem é mais ou menos da minha geração vai se identificar, que assim, o sarampo, ele ficou por muitos e muitos anos longe da nossa realidade. Então, eu mesma, antes de 2017, 2018, que a gente teve aquele boom de casos aqui na comunidade, eu nunca tinha visto um caso de sarampo, só nos livros, né? Então, e apesar da gente ter visto num passado não muito distante, o sarampo diminuiu a sua circulação, não foram todos os profissionais que tiveram oportunidade de lidar com o caso de sarampo, então é importante que se diga, né, que o sarampo está circulando, que a gente tem que pensar no diagnóstico diferencial e, mais uma vez, e mais importante ainda, o que fazer quando a gente se deparar com um caso desse tipo. Então, a primeira coisa é estabelecer condições para uma triagem rápida, seja na entrada do ambulatório, do pronto-socorro, das internações. No geral, a gente tenta uma estratégia que a gente começa orientando a equipe da linha de frente, ali, a sua portaria, a fazer umas perguntas básicas. Se eles identificam alguma coisa, eles já direcionam o paciente. Se por um acaso falhou a portaria, a gente faz a estratégia ali do queijo suíço, né? A gente vai colocando várias barreiras. Então, se a portaria não lembrou, a gente coloca o paciente, um questionário para a equipe da abertura de ficha perguntar. Se ainda assim falhou, orientar bem a sua equipe da triagem para fazer aquelas perguntas principais e aí direcionar seu paciente adequadamente. Uma coisa que a gente costuma fazer, esse é o exemplo do lado ICR que a gente criou, é fazer perguntas bem simples, que são mais abrangentes, que são inclusive direcionadas para pacientes, para colaboradores, né, que não são da área da saúde. Então, o pessoal da abertura de ficha, da portaria, não são profissionais de saúde. Então, as perguntas são simples, você teve febre e algum dos outros sintomas? Tosse, coriza, mancha vermelha pelo corpo, conjuntivite? Se o paciente fala sim, ou se o acompanhante tem algum sintoma nesse sentido também, a gente pede para que ele ofereça uma máscara cirúrgica para o paciente e para o acompanhante, identifica esse paciente como um alerta, né, no seu sistema e comunique imediatamente à equipe que vai ser atendida. E aí a nossa orientação é, da abertura de ficha ou da própria portaria, ele já entra direto para a sala de isolamento. Se isso, por exemplo, foi feito no ambulatório, por exemplo, e ele já está dentro da sala do ambulatório, ele fica naquela sala. Se foi na portaria ou na abertura de ficha, ele vai direto para uma sala específica e fica ali isolado. Se o paciente não tem nada positivo, ele segue o atendimento normal, e se ele tem, ele já vai encaminhado direto para uma sala, então,
privativa para ser atendido já sob precauções. Outra coisa importante é a gente deixar também sinalizações e cartazes de orientação pelo serviço para que os próprios pacientes e acompanhantes, uma vez apresentando sintomas, se identifiquem e peçam então uma máscara cirúrgica, para que aí alguém ali da equipe assistencial possa direcioná-los e isolá-los de forma adequada. Falando um pouquinho da precaução e do isolamento, a gente não disse que o sarampo é transmitido por aerossóis? Então, por que a precaução de contato e aerossóis inicialmente? Por aquela questão que eu comentei lá atrás, dos diagnósticos diferenciais que também são comuns, COVID, adenovírus, outras síndromes gripais que também têm outras vias de transmissão. Então, na admissão, até eu entender o que está acontecendo e confirmar o meu diagnóstico, ele fica sob precauções de contato e aerossóis, e aí, confirmando o sarampo, ele fica, então, com precauções por aerossóis, mais as precauções padrão. O tempo de isolamento, então, é durante o período de transmissibilidade. Os imunocompetentes ficam isolados até durante 4 dias após o início do exantema, e os imunossuprimidos, eles acabam tendo uma eliminação viral que pode se estender um pouquinho mais, então a recomendação é que eles fiquem isolados durante os sintomas. A duração, e aí o nosso EPI, a partir do momento que a gente direcionou, né, o contato e aerossóis, o nosso principal EPI vai ser a máscara N95, e aí lembrando que a gente aprendeu muito isso no Covid, né, então eu imagino que na maioria dos serviços isso já seja mais no automático, mas a duração dela, né, a validade da N95, contanto que íntegra, né, e cumprindo a sua função, é de 7 dias, e é importante a gente orientar o armazenamento num local limpo, seco, com nome, com data. Os EPIs, só para lembrar, eles devem ser descartados em lixo infectante. O paciente, então, deve ser direcionado desde aquele primeiro atendimento para um leito privativo. O ideal é que esse leito privativo seja um quarto com anticâmara, com pressão negativa, filtro EPA, todos aqueles cuidados que a gente sabe que são importantes no contexto do isolamento respiratório. Mas, como a gente sabe que a maioria dos hospitais, ou grande parte dos hospitais do nosso país, não tem essa estrutura, é possível que você deixe o seu paciente num quarto sozinho, individual, com as portas fechadas e, para tentar favorecer a ventilação, as janelas abertas e teladas. A gente não tem outras recomendações de cuidados no ambiente hospitalar em relação a destino de resíduos, higiene de mãos, higiene de ambiente, de equipamentos médicos, cuidados com rouparia. Nenhuma dessa rotina muda diante do sarampo. Todo o protocolo do hospital ele é seguido sem nenhuma diferença. E aqui, esse item 4 é uma coisa que deixa a gente um pouco angustiado, mas pode acontecer, principalmente nos cenários de surto da comunidade. Então, pode chegar um momento que a gente vai ter tanto caso, tanta suspeita, espero que não aconteça, mas se acontecer, que a gente não tenha local suficiente para isolar esse paciente numa chegada de imediato. Então, o recomendado caso você não tenha consultórios individuais ou salas individuais para os pacientes ficarem esperando, é possível, então, a nossa nota técnica, o nosso documento, né, da Covisa, do CVE, eles permitem que seja criada uma sala de espera segregada para os pacientes suspeitos aguardarem com máscara cirúrgica enquanto esperam o atendimento. Isso deixa a gente super angustiado, porque a gente sabe que vai ter caso suspeito que vai confirmar e vai ter caso que não vai confirmar. Isso seria uma medida de exceção, caso você não tenha estrutura. Alguns outros cuidados no ambiente hospitalar são necessários para evitar e para conter também a transmissão intra-hospitalar de sarampo. Então, a primeira coisa uma vez que o seu paciente está internado, isolado, eu devo, preferencialmente, minimizar as entradas no leito, os contatos com o paciente. Então, sem prejudicar a assistência clínica, obviamente. Mas, por exemplo, visita de voluntários,
visitas multidisciplinares, visitas acadêmicas nos hospitais escola, não devem ser realizados dentro do quarto do paciente com isolamento. Outra coisa é selecionar o profissional que vai avaliar esse paciente. Então, os profissionais suscetíveis, não vacinados ou imunossuprimidos graves, gestantes, não devem atender e prestar assistência, então, para esse paciente. Lembrar da importância da comunicação na transferência intra ou interhospitalar. Então, seja o seu paciente que vai fazer um exame em outro setor, é importante fazer o contato com o setor, avisar que vai um paciente com sarampo, porque, por exemplo, se ele for fazer uma ressonância, que ele vai ficar lá, vai para o leito, mesmo que ele vá direto para a sala da ressonância, é importante lembrar que a sala tem que ficar pelo menos 2 horas sem ninguém, né, naquele momento, porque, como a doutora Ana comentou, o sarampo ele fica no ambiente, os aerossóis ficam ali no ambiente por até 2 horas, então é recomendado que não entrem pacientes naquele local por 2 horas. É importante que os pacientes e que ele não fique esperando nas salas de espera, né? Então, com outros pacientes ou nos corredores para fazer o exame, por exemplo, perto de outros pacientes. No caso de transporte com ambulância, é importante fechar, né, a comunicação do motorista, por exemplo, com o paciente e, obviamente, fazer todo o cuidado com limpeza terminal depois que esse paciente sai. Em relação às visitas, é recomendado restrição das visitas e dos acompanhantes. No geral, a gente permite aqueles acompanhantes que são recomendados, né, por lei, são obrigatórios por lei. Uma coisa que eu brinco sempre, eu trabalho no hospital pediátrico, né, então todos os nossos pacientes têm que ter, né, um acompanhante, e aí o que eu sempre brinco é que o acompanhante ele tem que ser internado junto com o paciente. Então é importante você evitar a circulação desse paciente pelo hospital. Então, as refeições, o banho, o toalete, eles têm que ser feitos no leito do isolamento. E aí, uma vez que esse acompanhante precise sair ou para trocar, né, de acompanhante, máscara cirúrgica, vai direto para fora, né, para casa e orienta que ele não fique circulando ali pelo ambiente. Outra coisa importante é lembrar de verificar a vacinação desse acompanhante, que se ele tiver a vacinação incompleta, ele tem que fazer, então, a vacinação de bloqueio. A doutora Ana já falou muito bem, o sarampo é uma doença de notificação compulsória imediata, em até 24 horas. Nos dias úteis, a gente notifica via SUVES e nos finais de semana e feriados, existe um plantão da CIEBS, da Covisa, um número, um contato, que você pode fazer essa notificação, então, eventualmente de final de semana, feriado. Eu trago essa linha do tempo que a doutora Ana já trouxe, que fala um pouco, né, desde a exposição, o período de incubação, o período de transmissibilidade e dos casos secundários de sarampo. Lembrando, então, da data do início do exantema. E o que a gente tem na prática, na vida nossa de SCH de repente, numa segunda-feira, você chega e alguém diz: tem uma suspeita de sarampo que está agora internada no isolamento, mas estava até ontem no leito, no salão da UTI, por exemplo. E aí, todos descabelados, e lá vai a CCH levantar a lista dos contactantes. E aí, o que a gente faz é isso, né? A gente tem que definir o ponto zero, né? Que é a data do exantema, e a gente vai para 6 dias antes e 4 dias após, dependendo do dia que você fica sabendo desse dado, né? Após o início do exantema, para buscar todos os contactantes, então. Uma vez que você definiu os contactantes... Opa, travou aqui. Agora foi... Ixi, foi mal, gente. Então, uma vez que você definiu os contactantes, é importante, então, ir atrás da situação vacinal, avaliar quem são os contactantes suscetíveis, porque o contactante que não é suscetível, ou seja, que tem vacinação completa, ou já teve sarampo, ou tem uma sorologia positiva, eventualmente, por algum outro exame de sarampo, e não é imunossuprimido grave, você não precisa fazer nada com ele. Você vai atrás dos contactantes, então, suscetíveis e vai focar os seus esforços neles. Então, o contactante suscetível, a primeira medida que a gente vai fazer, então, no momento zero, você não precisa sair isolando todo mundo, bloqueando o leito. Nesse momento zero, ainda não. Os seus esforços, eles têm que ser focados na proteção
desses contactantes suscetíveis. Então, isso é feito através da vacinação de bloqueio, que é realizada em até 72 horas desse contato. A vacina de bloqueio, então, é feita com a vacina de sarampo, cachumba e rubéola. Os pacientes de 6 a 11 meses de idade, eles recebem o que a gente chama de dose zero, que é aquela dose que não vai ser válida para o calendário vacinal. Isso também é feito na comunidade, a gente está vendo, né? Guarulhos, São Paulo e São Bernardo já estão aplicando, né, a dose zero também na comunidade, mas a gente pode lançar a mão dessa estratégia na nossa, caso o paciente ainda não tenha recebido. E a partir de então, a gente faz a atualização do calendário vacinal do paciente. Então, ainda em 72 horas. Então, o paciente que tem 12 meses ou mais, ele deve receber uma dose aos 12 meses, uma dose que aí, no geral, ele recebe a tetraviral aos 15 meses de idade. E a partir de então, até os 29 anos, ele tem que ter 2 doses comprovadas com 30 dias de intervalo entre elas. E dos 30 aos 59, pelo menos uma dose, profissionais de saúde, 2 doses com intervalo de 30 dias entre elas. O único cuidado é que, se o paciente tiver recebido vacina de febre amarela nos últimos 30 dias, a gente não deve vacinar. E se o seu paciente chega com indicação de receber as duas vacinas, vamos supor, ele está lá com seus 9 meses de idade de vida, né? Você prioriza a sarampo, cachumba e rubéola e aplica a de febre amarela 30 dias depois, por conta do momento epidemiológico atual. Pacientes que têm contraindicação para vacinação de bloqueio, ou seja, imunossuprimidos, gestantes, crianças menores que 6 meses ou aqueles que tiveram hipersensibilidade à dose anterior da vacina de sarampo, cachumba ou rubéola, eles têm indicação de fazer a imunoglobulina humana, que deve ser feita em até 6 dias do último contato. Essa imunoglobulina, então, ela é feita para quem, então, foi exposto, é suscetível, mas não pode receber a vacina. E aí são 4 grandes grupos de pacientes nesse cenário. Seriam as crianças menores que 6 meses, e aí é importante que eles sejam filhos de mães sem evidência prévia de imunidade, ou seja, sem vacina, sem histórico de sarampo, porque se elas tiverem a evidência de imunidade prévia, elas passam para o bebê, né, durante o parto, e nos primeiros 6 meses o bebê estaria protegido. As gestantes também sem evidência de imunidade ao sarampo. Os imunossuprimidos graves, independente da situação imunológica prévia, e os imunossuprimidos não graves que sejam suscetíveis, né? Não sejam vacinados e não tenham histórico de doença. Os imunossuprimidos graves são aqueles que, independente de histórico de vacina ou doença, vão ter indicação da imunoglobulina e, inclusive, são aqueles que, no cenário de escassez de imunoglobulina, devem ser priorizados. Quem viveu o surto de sarampo ali de 18, 19, lembra disso, que as imunoglobulinas às vezes são escassas e você precisa priorizar as suas indicações. Então, quem são eles? Os transplantados de órgãos sólidos medula óssea, em uso de imunobiológico ou inibidor de citocina nos últimos 6 meses, portadores de doença linfoproliferativa ou que tenham feito quimioterapia para LLA nos últimos 6 meses também, portadores de HIV com CD4 menor de 200 ou 15%, e os portadores de imunodeficiência primária, contanto que não tenham recebido imunoglobulina, porque alguns recebem de rotina nas últimas 3 semanas. E aí, gente, uma vez que a gente fez a proteção individual desses casos, eu preciso pensar, então, eu preciso voltar a minha linha do tempo no meu período de incubação e de transmissibilidade. A gente não disse que o período de incubação ali é mais ou menos de 7 a 21, 28 dias? E que o meu paciente começa a transmitir a doença 6 dias antes do início do exantema? Por esse motivo, o contato com o meu caso índice, ele vai ser o dia 0. Nesses primeiros 5 dias, então, eu não preciso isolar ninguém, mas a partir do momento que eu cumpri ali, né, que eu alcancei o meu período de incubação mínimo e posso começar a transmitir, eu coloco o meu contactante, então, em precauções de aerossóis. Leito privativo, precaução de aerossol, e caso o paciente não esteja internado, o que a gente orienta é evitar
consultas e exames eletivos. Claro que se for urgência, ele vem, e aí vem com todos os cuidados de isolamento, mas aí, o ideal é que a gente consiga postergar, fazer teleconsulta, né, postergar a vinda desse paciente e orientar que ele não circule naquele período que ele pode estar transmitindo. Então, coloco meu paciente no D5, então no quinto dia após o contato. Os pacientes, eles devem ser mantidos em isolamento, então, até eu atingir o meu período de incubação. Então, pacientes que não fizeram uso de imunoglobulina devem ficar isolados até o 21º dia, e os que fizeram até o 28º dia. E aí, nesse período, eu mantenho a vigilância infecciosa rigorosa. É importante, vocês vão ver que muitas vezes a gente tem muitos contactantes e acaba não tendo leito para todos eles. Então, o que a gente tem o que se costuma fazer e é permitido é fazer as coortes dos contactantes assintomáticos. Então, não tem problema, você coloca todos os contactantes de um mesmo contato ali numa mesma enfermaria, sob precauções de aerossóis, e aí mantém esse período em vigilância infecciosa. A única questão é que, se um desses contactantes desenvolverem sintomas, a gente acaba tendo um novo marco zero aqui de exposição dos demais, e aí você tira da coorte e coloca em isolamento privativo o paciente que virou um caso suspeito, e os demais precisam ficar novamente 21 ou 28 dias, dependendo se recebeu ou não imunoglobulina, a partir desse contato com o último caso. Nesse caso, a gente não precisa refazer nem vacina nem imunoglobulina, porque lembra que eu falei para vocês? O quinto dia é o dia que a gente começa a atinge o período de incubação, né? Então, do 5º ao 21º, ou do 5º ao 28º, a gente vai ter ali 3 semanas. Então, mesmo que eu tenha um caso ali que surja, ele ainda vai estar dentro dos 30 dias após a primeira vacina, se foi um contactante suscetível que recebeu vacina de bloqueio, ou dentro das 3 semanas pós-imunoglobulina, se foi um imunossuprimido, alguém que tinha contraindicação à vacinação. Falando um pouco do profissional de saúde, é importante, então, que todos apresentem 2 doses registradas, então, de sarampo, cachumba e rubéola, com intervalo de 30 dias entre as doses, mas, e aí isso tem que ser cobrado nos exames admissionais e nos periódicos, né, isso é super importante, mas a gente sabe que, eventualmente, vai ter um profissional exposto, suscetível, ele tem que ser avaliado e tratado como outros contactantes normais, né? Então, ver se tem indicação de imunoglobulina ou vacinação de bloqueio. E a única dor no coração que a gente tem nesse caso é que a maioria dos serviços de saúde não tem estrutura para afastar o profissional durante o período possível de transmissibilidade, igual a gente faz com o paciente que a gente isola. E aí a recomendação, isso é permitido pelos guias, é que esse profissional trabalhe de máscara, que minimiza, mas não impede a transmissão, e fique atento, super alerta a qualquer sinal ou sintoma sugestivo de doença, para aí sim ser afastado e a gente buscar contactantes ali secundários desse outro caso. Concluindo, então, sarampo é uma doença potencialmente grave, com elevada taxa de transmissibilidade. As coberturas vacinais, então, atuais, né? E eu não entrei nesse detalhe, mas a gente sabe que o nosso país tem aí os dados de 2026. Os melhores cenários são de 69% em algumas regiões de cobertura vacinal das 2 doses da vacina contra sarampo. Então, a gente está longe dos 95% recomendados pela OMS, quando a gente avalia as 2 doses. E isso nos coloca, então, sim, sob risco de reintrodução. Acho que já estamos reintroduzindo, né? Mas, felizmente, a gente tem ferramentas diagnósticas eficazes e acessíveis a todos os serviços de saúde, né? Com condições de fazer o diagnóstico, inclusive no serviço público. E para prevenir os surtos, nós, controladores de infecção, a gente tem que pensar, então, nas nossas portas de entrada para identificar e isolar precocemente os casos, na busca ativa e no controle dos contactantes. Obrigada. Opa!
Tô fechando aqui, gente. Ah, tranquilo. Nossa, excelente, Ju. Eu tô aqui pensando, né? Eu tinha várias dúvidas e vocês foram sanando aí conforme as apresentações que foram maravilhosas, né? Eu acho que foram bem esclarecedoras, né? Então, não teve grandes mudanças, mas eu acho que esse cenário, né? Nós, como controladores de infecções, a gente pensa assim, e agora, né? Por exemplo, até então a gente estava falando de ebola, todo mundo falando de ebola, de ebola, de ebola. E aí coloca, treina o pessoal para tirar paramentação, pôr paramentação, e aquela loucura toda, põe banner, e aí vem esses casos de sarampo, né? Então, a gente tem que. A gente hoje internamente no meu serviço até falamos, olha, a gente vai ter que pensar o que, que a gente vai atacar agora, né? Porque não dá pra gente colocar avisos de tudo, senão o nosso pronto-socorro vai virar, né, o quê? Uma banca de jornal, né? Vira Várias. uma poluição Olha, visual, né? é, E você sabe, Léo, que só complementando, foi justamente por isso que a gente optou por deixar aquele critério inicial tão amplo ali, sabe? Febre mais tosse ou coriza, ou, sabe, ou exantema, ou conjuntivite, porque às vezes não é sarampo, mas é Covid, né? Então, assim, o paciente vai ter que ser isolado de qualquer forma, né? Então, a ideia é isola e aí a gente faz a investigação com calma, mas o importante é deixar esse paciente ali quietinho, ali no lugar dele, sem transmitir para outros pacientes, acompanhantes, enfim. E aí a gente vê o quão caótico se torna um caso de sarampo dentro de um serviço de saúde, né? Assim, o tanto de ação que aquilo ali gera, o tanto de coisa que você tem que investigar. Então, isso é um caso, né? Um caso, a repercussão que pode trazer. Então, o quanto realmente é importante que a gente identifique esse paciente na chegada dele, né? Eu acho que assim é onde a gente tem que realmente concentrar todos os esforços para que não aconteça a disseminação aí intra-hospitalar. e conforme a Ju foi narrando, eu fiquei pensando, meu Deus, se tiver um caso de um paciente internado, é o Exato. caos, né? É o caos, né? Porque uma coisa é você controlar um paciente ambulatorial, um paciente que chegou sintomático, né? Outra coisa é você descobrir um paciente que está internado lá 10 dias na unidade de paciente imunossuprimido, Nossa. né? É isso, gente, é o desespero. E enquanto a doutora Ana estava comentando, eu fiquei só pensando, a gente já fica louco com o cabelo em pé de ver um caso internado para correr atrás dos nossos contactantes. Eu fiquei pensando no trabalho, na magnitude, se a gente transforma isso num município, no estado, o desafio que é, né, conter mesmo e bloquear a transmissão. Porque é como ela falou, né? O tempo tá contra a gente, né? E aí a hora que você vê o outro caso já foi para não sei onde, pegou um avião e não sei o quê, e aí a coisa ganha uma proporção enorme, né? Gente, tem algumas dúvidas aqui, eu acho que eu tenho algumas perguntas para fazer também. A Ju acabou respondendo isso aqui na apresentação dela, né? Pensando na limpeza da sala de isolamento, se é preciso deixar 2 horas da sala sem uso e só então fazer a terminal, né? Acho que a Ju já falou, não sei se você quer comentar um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, a gente costuma deixar mesmo, né? Justamente por isso, porque como a gente sabe que os aerossóis eles ficam ali por 2 horas, e aí, teoricamente, é que eles assentam, vamos dizer assim, e contaminam a superfície nesse período também. Então, a gente costuma deixar a sala, entre aspas, fechada, né, em repouso ali, só com a circulação do ar, e aí, na sequência, a gente faz a limpeza terminal. A Silvia Moreira pergunta aqui: caso o contactante tenha tido contato com o caso confirmado antes do início do exantema, né, antes do D0, mas quando o doente já estaria em período de transmissibilidade, que seria aqueles 6 dias antes do aparecimento do exantema, o isolamento não seria antes do D5? Fiquei É, confusa. Acho que tem que esclarecer um pouquinho esse tempo. Mas é difícil mesmo, Silvia. A gente só pega isso depois de fazer 1000 vezes e ficar doida com isso, né? Então, o D5 que a gente conta não é o D5 do exantema do caso. O meu D0, nesse caso de isolar o contactante, é a data do contato. Então, então assim, se o paciente, o paciente índice, vamos supor, ele teve no D0 o exantema.
No D-3, ele teve contato com o seu contactante. Então, o seu contactante que ainda não é caso, né? O seu D0 a contar o isolamento do contactante, teoricamente, é o D-3 do caso. Deu para entender? O ponto da contagem do isolamento é o contato com o caso naquele momento de transmissão. É a Não data do sei se último deu para entender. contato, né? É, Digamos, a data do último contato com o caso índice. isso, naquele momento que ele está transmitindo. Então, Isso. e uma coisa interessante que também gera dúvida é justamente isso. Quando a gente fala em último contato, é para o fim do isolamento dele. Mas para o começo, eu costumo contar o primeiro contato, porque se ele teve contato no primeiro dia, vamos supor que eles ficaram 5 dias numa mesma enfermaria. Desde o primeiro dia, ele já está entrando naquele período de incubação, né? Então, o D0 é o dia do primeiro contato, mas o D21 ou D28 vai ser o D do último contato. Tem toda a Isso. razão. E tem que botar no papel mesmo para poder fazer as contas. Porque Geralmente a gente faz uma planilha gigantesca, né? E aí vai lá colocando as datas, porque é difícil mesmo. E põe fórmula, né, Ju, pra poder ajudar, porque aí pisca na cara, assim, porque muita, né, não que tenha essa proporção, Deus queira que não. Mas quando toma na Covid, a gente fez muito isso, né? Quem passou pela Covid, olha, já vai saber. Exato. Quem trabalha Nós com pediatria. paramos um ano antes, né, da Covid. Assim, a gente achou que aquilo era causa até a Covid vir, né? Eu acho assim. Foi Exato. É isso. É isso mesmo, Maluca. A gente passou pelo sarampo lá atrás, a gente falava, meu senhor. Eu trabalho no hospital pediátrico, né, gente? Então, e assim, a gente tem pouco leito de isolamento. E criança tem virose respiratória, né? Então, o que tinha de criança que chegava só com pródromo catarral e abria exantema, e aí já tava lá, ai, gente, era o caos. E aí foi isso, era correr atrás de imunoglobulina, e não tinha imunoglobulina, então realmente foram tempos, espero que a gente não volte nesse nível, né, de transmissão. E a gente vive muito isso também em paralelo com a varicela, né? A gente teve recentemente, né, uns casos que acabaram tendo muitos contactantes, e aí a gente fazia planilhas de, sei lá, 150 casos, e a mesma coisa, a varicela é um racional muito semelhante também. Então, acho que a gente traz um pouco a experiência disso, né? Doutora Ana, aqui via pergunta aqui se profissional de saúde com esquema vacinal completo também faz vacinação de bloqueio, se também tem essa indicação. Não, a vacinação é seletiva, né? Vacina quem precisa. Então, se tiver com as duas vacinas adequadas, né? Nesse momento, né? Pode ser que depois mude, né? Se tiver alguma outra evolução aí da situação. Mas nesse momento, a vacinação é vacinação seletiva. Aproveitando só a questão do tema aqui da vacinação e de estratégia de vacinação, eu não sei se já estão discutindo ou se existe essa estratégia de oferecer vacinação para serviços de saúde aí que tenham mais funcionários suscetíveis, ou se isso tem acontecido em alguns casos isolados. Como é que está isso com a questão da vigilância? Vocês têm distribuído vacina para os hospitais? Especificamente para os hospitais, não, mas a vacina está disponível, né, para qualquer pessoa, assim, que vá ao posto de Na rede saúde, pública, na né? rede pública, sim, mas não assim, especificamente, vou levar a vacina para o hospital, tal, não, assim, tem uma divisão de imunização, né, mas eu não tenho, assim, informação, assim, que esteja acontecendo isso no momento. É uma estratégia muito comum para influenza, por exemplo, né? Nas campanhas que se De influenza, é verdade. Uhum. Na época do sarampo 2019, a gente teve isso também, mas imagino que tenha sido pela situação do surto que a gente teve, Sim, né? sim, a gente está ainda, né, não estamos ainda naquele pico de casos acontecendo, né, mas a gente está reforçando a necessidade de todos estarem com a vacinação em dia. O que a gente está fazendo lá no ICR, Malu, que não é uma coisa que
veio meio de cima, mas é uma coisa ativa do serviço, né? A gente está montando um esquema de busca ativa para vacinação dos pacientes e orientação também de vacinação dos acompanhantes. Então, o nosso centro de vacina está criando ali um plano de ação para poder atingir o maior número de pacientes possíveis, para a gente não deixar passar ali pelo serviço todas as oportunidades, né, de ampliar essa cobertura vacinal. Mas é uma coisa de fato ativa, né? A gente acaba pedindo mais um estoque maior das vacinas, porque a gente pretende usar, mas não é uma coisa que veio de cima. Uhum. Eu acho que é a mesma coisa com a imunoglobulina, né, gente? Que eu também, foi uma dúvida recente que eu tive, que hoje, por enquanto, a gente tem pedido cada um para o seu centro, provedor ali de imunoglobulinas, habitualmente, né? Mas lá em 2019, a gente tinha, como estava escasso, né? A gente tinha aquela via direta do CVE que a gente pedia, né? E um fluxo diferenciado em 2019, né? Então, mesmo para vacinação, era uma outra situação. Talvez a gente chegue lá mesmo, né, Malu? Que nem você comentou, com a vacina, com a imunoglobulina, a vitamina A também, porque a gente também tinha essa dificuldade de conseguir o insumo e aí direcionava de uma forma melhor, centralizava a distribuição, né? Uma outra coisa que eu ia perguntar era a questão do diagnóstico, que o nosso laboratório de referência, né, como sempre, é o Adolfo Lutz, mas a gente sabe que existem hospitais privados que fazem a sorologia, enfim, que fazem diagnóstico e tem alguns serviços que enviam para esses hospitais. Nesse momento, o que está sendo considerado é apenas a amostra do Adolfo Lutz para diagnóstico. Quando existe uma coleta em hospital privado, vocês estão exigindo e estão solicitando que essa amostra seja enviada ao Lutz para confirmação? Nesse momento, que a gente ainda tem casos, né, meio esporádicos, assim, por enquanto, né, a gente continua com essa orientação das amostras virem para o Adolfo Lutz, né. Lá em 2019, também com a explosão de número de casos, tudo a gente, né, foi discutido e foi aceito o resultado laboratorial justamente por conta do impacto que teve, né, do número de amostras, né, que o Adolfo Lutz estava processando naquele momento. Por enquanto, continua essa orientação, que tem a metodologia padronizada, né, o ELISA padronizado, kit padronizado pela OPAS e pelo Ministério da Saúde. É uma boa pergunta essa da Malu, porque hospitais privados, assim como o dela, o meu, o paciente ele pode se recusar, né? Por exemplo, nesse caso, nós teríamos que coletar 2 swabs nasais, né? E Uhum. aí, a gente está discutindo justamente isso, Malu, da gente coletar somente o do Adolfo Lutz e nosso a gente fazer o sangue, sabe? Porque sangue e urina a gente consegue separar a alíquota, né? Agora, o swab, Suave, é. não dá, não dá. É exatamente isso, porque aí a gente direciona, né? Já tem que ir para o Adolfo Lutz nesse momento, a gente direciona a amostra para o Adolfo Lutz, não fica realmente tendo que fazer um monte de coleta, né? Uhum. É importante mesmo. Eu acho que valia a pena também, Ju e Léo, entender quais estratégias vocês estão usando aí para entender o status vacinal dos profissionais de saúde. Eu acho que isso é um desafio na população como um todo, né, a cobertura vacinal, e acho que nesse momento é muito importante que a gente tenha esse controle adequado aí dos profissionais. Como que está essa situação nos serviços de vocês? Olha, lá no 9, Malu, a gente acionou o pessoal da medicina do trabalho, né? E aí a gente pediu para eles uma listagem de todos os colaboradores do hospital. A gente sem distinção inicialmente, porque a gente queria entender como estava aí essa questão da vacina. E aí eles se apegam muito à questão do PCMSO deles, que fala que só contrata e tal. Porém, a gente já achou várias falhas, né, assim, né, nos relatórios. Tinha colaboradores que tinham lançamento correto, tinha colaboradores que nem tinham lançamento. Então a gente pediu para eles fazerem uma campanha aí dos colaboradores atualizarem junto à medicina do trabalho as carteirinhas, para a gente ter noção aí, né? E os que não atualizarem fazerem aí a vacina. Lá é a mesma coisa, a gente conta com a ajuda do SEAC, né, Malu, que é a nossa medicina do trabalho,
que tem o desafio de cuidar de vários institutos, né? E aí eles começaram por institutos. Felizmente, o meu instituto foi contemplado logo no começo, e ainda assim a gente tem o que a gente falou na última reunião, se não me engano, são 13% de colaboradores que não têm as 2 doses de vacina comprovadas. Então, é isso, a gente está em campanha, né? Então, conversando, falando, e-mail, toda semana a gente pede para que eles se vacinem e também disponibilizamos a vacina ali próximo ao nosso serviço de saúde. Então, para facilitar que o profissional receba, né? Ele não tem desculpa de, não deu tempo de ir no posto receber. Não, aqui você pode receber. Então, é isso. Lá em 2017, 2019, a gente conseguiu vacina no nosso centro de vacina do ICR para aplicar para os nossos colaboradores, que também foi outra coisa que facilita muito, está no mesmo prédio, né? Você não precisa nem mudar de prédio. Então, acho que são estratégias dessa forma, mas é um desafio, porque às vezes a pessoa fala, eu tomei, mas não tenho comprovante, aí a gente não consegue ter certeza, né? Então, muitas pessoas devem ter tomado mesmo, mas a gente precisa da comprovação para ter essa segurança. Para ter certeza. Em 2019, a gente teve vários casos em profissionais de saúde, né? No início do surto, nossa, teve profissionais de saúde que a gente teve, que a gente, né, recebeu informação, não, vou lá dar uma olhadinha, porque nunca vi um sarampo, foi lá sentar devidamente protegido e acabou pegando a doença, né? Então, é muito importante essa ação mesmo. Você falando, lembrei também que Covisa, né? Assim, os hospitais podem conversar também com o pessoal lá da Covisa, tudo que talvez façam um tipo de ação dessa maneira, né? De disponibilizar, mas não, assim, para o serviço de saúde, mas não tenho essa informação, assim, de ser ativo, assim, né? O Estado, né? O município levando para o hospital, mas quem está recebendo, né, quem está pegando primeiro ali, né, atendendo primeiro o caso, né, tem que estar com as vacinas em dia. O interessante que a gente encontrou nesses casos das planilhas que a gente recebeu é que a maioria das pessoas que tinham mais que 35 anos tinham as 2 doses, tá? Então, quem tinha menos que 30 não necessariamente tinha as 2 doses. Achei bem interessante essa informação, né? Triste. Mas é a realidade, né? Que a gente tem. Realidade. Porque a gente em 2019 era justamente o contrário, né? A gente tinha, quem era mais velho é que não tinha a vacinação completa, né? Tá várias mudanças aí do Tem uma pergunta aqui da Roberta. Se um caso suspeito chega num CAPS ou outro serviço que não, unidade básica de saúde ou pronto atendimento, a investigação será feita deslocando o paciente ou a equipe? Se for o paciente, deslocado em ambulância? Qual é a recomendação quando quando o paciente chega num outro serviço que não tem um pronto atendimento, né, para investigação? Então, acho que cada região tem a sua organização, né? Então, deve ter o pessoal do CAPES, ele deve ter o contato já tem um fluxo estabelecido, né? Em cada região. E aí tem a orientação de como fazer esse deslocamento. E aqui um outro comentário, né, que o grande desafio é a notificação oportuna, tanto nos serviços públicos e privados. Os desdobramentos são fundamentais para interromper a transmissão, isolamento, monitoramento dos contatos, bloqueio na suspeita clínica. Comentar sobre esses desdobramentos, viajantes, eventos de massa, pós-férias, populações vulneráveis, etc. Ou seja, nosso cenário atual, né? Exatamente. Então, às vezes, né, então a gente fala que muitos profissionais de saúde não lembram, né, ou não reconhecem um caso suspeito. E tem aqueles que reconhecem e que acabam não fazem a notificação, né, e a gente fica sabendo, né, de maneira tardia, que é péssimo, né, porque você retarda as ações de controle. Então, também esse tipo de evento, né, que a gente está fazendo hoje é importante,
para a gente mostrar para os profissionais de saúde a importância da notificação, né? Por que tem que notificar? Não é porque a gente manda, né, preencher aquela ficha, tudo, não, porque a gente tem medida de controle para fazer, não, tanto dentro ali do hospital, dentro do serviço de saúde, quanto no domicílio, quanto na escola que a pessoa estava, né, que a pessoa frequentou durante o período de transmissibilidade, né? Então, é importante isso, a gente vê a relevância de se fazer isso, que isso ajuda a mitigar, né? Porque, como eu falei, a gente vai ter caso importado com essa situação que está no mundo, né? E a gente recebe gente de todos os lugares, então é inevitável que ocorra a reintrodução do vírus, né? O que a gente não pode fazer é deixar, né, que o vírus se estabeleça, né, e comece a circular de maneira ativa, né, e sustentada. E é primordial, assim, nesse primeiro contato, a gente conseguir fazer as medidas de bloqueio, né? E monitorar os contactantes, fazer tudo que é possível para a gente seguir esse paciente até o seu desfecho final. Que excelente, né? Acho que as palestras foram bem enriquecedoras, né? E eu mesmo tirei várias dúvidas aqui. A gente sempre acha que sabe, né? Mas na verdade a gente sempre tem o que aprender. Eu gostaria de passar uma informação que todo mundo pergunta geralmente, é sobre a disponibilização dessa gravação, né? Então a aula foi gravada e aí até 10 dias úteis ela é disponível no canal da APC no YouTube, tá? Algumas pessoas também perguntam sobre disponibilização de slides e aí fica a critério aí das palestrantes. As pessoas pedem através do e-mail e aí vocês podem encaminhar ou não, é critério de vocês, tá bom? Mas eu e a Maria Luísa, em nome da PC, gostaríamos de agradecer a participação, né, da doutora Lúcia e da doutora Juliana. Acho que foi excelente. Eu acho que foi um momento bem oportuno, né, esse debatendo nesse momento, assim, da reativação dos casos. E agradecer pela participação e por ter aceito o convite. Foi muito bom. Obrigada Eu pela queria, participação, obrigada por quem está aqui, por quem fez perguntas, né? Quem ficou com a gente aqui até o final também. então, queria agradecer novamente também o convite e espero ter contribuído aqui para deixar ainda vivo esse tema, né, nesse momento tão importante, né, da gente continuar pensando aí no sarampo, porque ele está aqui do lado, né, e fazer de tudo para ele não voltar. Muito obrigada. Gente, queria agradecer também pelo convite, pela parceria. Dizer que eu amo debatendo, então façam muitos debatendo, porque eu acho que a gente, mesmo que a gente não esteja aqui dando a aula, a gente compartilha as angústias, né? É ótimo ouvir quem está aqui falando das mesmas angústias que a gente tem no dia a dia. Então, parabéns pela iniciativa. Eu acho que é sempre uma reunião muito rica e fiquei muito feliz de ter participado. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Boa noite.